Vamos continuar nosso estudo de Gênesis. Combinei com vocês, né? Quando eu vier aqui, eu vou só abrir a apostila, a revista. Tá? Gênesis capítulo 2, vamos lá. E nós vamos ler dos versos 18 a 25, tá? Então, Gênesis capítulo 2, versos de 18 a 25. Irmãos, antes da leitura, hoje à noite eu não estarei aqui na igreja, não estarei com os irmãos, porque vou pregar numa igreja lá em São Bernardo. Eu nem sei qual é a igreja, porque quando os irmãos de Jardim Selma decidiram encerrar as atividades lá no bairro, daí os irmãos se dividiram. O pastor Nildo faleceu e eles se dividiram. Então, acho que venderam o terreno, doaram para uma igreja, que é assim que está no estatuto das igrejas organizadas nessa linhagem nossa, né? Se por acaso que deixar de existir, o que a gente tem que fazer? O que tem que fazer de verdade é não deixar de existir, hein? Certo? Então, eu morro, eu passo vendo, a gente morre hoje, morremos. É para pôr alguém aqui rapidamente. E tem que ter líderes dentro da igreja que cuidem de vocês enquanto não tiver um pastor. Só que o pastor é urgente, certo? Aí imaginar, então o pastor Ricardo vem para cá, que seja. Entendeu? É assim que faz. Tem alguém aqui que pode liderar e rapidamente ser consagrado pastor. Tem que fazer isso. Mas eles não fizeram. Se a gente também acabar numa dessa, tem que vender isso aqui tudo e doar o dinheiro para alguma igreja, né? Das nossas, assim que a gente tem a mesma forma de organização de igreja. Então, cada um foi para um lado, e aí tem um irmão chamado Rodrigo, que ele não perdeu o contato comigo, ele me pediu para ir hoje lá. O que aconteceu? O pastor da igreja dele morreu também. Puxa vida. E eles estão nessa de cuidar da igreja, e por causa disso ele me pediu para ir lá. Ô Neil, será que eles vão pedir para você ficar lá? Não, não vão pedir, irmãos, porque eles sabem que eu não vou para lá. Vou ficar aqui, né? Gostou? Eu vou ficar por aqui mesmo, que eu gosto é daqui. Mas eu vou lá dar uma ajuda para eles hoje, tá bom? Então, hoje à noite eu não estarei com os irmãos. Então, vamos lá. Verso 18, do capítulo 2 de Gênesis. E disse o Senhor, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave do céu, os trouxe a Adão, para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isto foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma de suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e trouxe-a a Adão. E disse Adão, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Abençoe o estudo das Escrituras. Abençoe também, Santo Deus, a leitura diária dos Teus servos, a leitura semanal dos Teus servos. Abençoe a nós, quando estivermos falando dela, aqui nos domingos pela manhã, também nas salas com as crianças, nas salas com os adultos, no culto das nossas crianças, ó Pai. Clamamos também que o Senhor nos abençoe nas quartas-feiras, e quando nós nos reunirmos, por exemplo, quando as mulheres vierem aqui orar por seus filhos, ó Pai. Que o Senhor sempre nos ajude em relação ao entendimento das Escrituras. Em nome de Jesus, amém. Então Deus cria o homem. A gente falou um pouco falamos do que a revista nos orientou, acho que um mês atrás, porque depois disso a gente não veio mais aqui, certo? Pelo menos para falar de Gênesis, eu não vim, né? Tá?
E aí, o que a Bíblia está nos dizendo? A Bíblia está nos falando sobre a criação de uma outra pessoa agora. E eu quero, lógico que vocês lembrem, esta pessoa que é criada depois de Adão, ela até aqui, ela não tem nome. Você não vai ver o nome Eva aqui. Nós vamos falar Eva. Mas ela não tem nome aqui. Ela é chamada de mulher. É algo para a gente pensar também nas escrituras, só que é aquele negócio. A Bíblia, Adão não chama essa mulher de Eva, ele simplesmente fala que é a mulher dele, né? Só que a gente também não tem textos que nos mostrem o porquê Adão rapidamente tem um nome e Eva não. Mas o texto, de acordo com o que você for ver, só depois que Eva vai ter nome. Que ela vai ser mãe de todos os viventes. Aqui, ela é chamada de mulher, e da próxima vez que a gente vier aqui, você vai perceber também que ela é chamada de mulher apenas. Tá? Por exemplo, quando está aqui a tentação de Eva, ela não tem nome até aí, assim, nas escrituras, tá, irmão? Tudo bem? Entenda o que eu estou falando. Eu quero falar do texto. Agora, mas se, não, tudo bem. Pode ter o se, sempre tem. Pastor Viana, por exemplo, não gosta da novela? Não é, pastor Viana? Ué, é bacana ou não é aquilo lá? A pessoa tem liberdade, e é bacana quando ele começa a falar, a minha novela, mas ele avisa, tá? Ele avisa pra gente. Ele não fica falando da opinião dele, falando é assim. Não estou criticando não. Está manjando aqui o que eu estou falando, né? Ué, não, eu não estou criticando não. Cada um tem uma coisa, só que ele avisa. Isso não é honesto? Então pronto. Neil, criou Eva. Eu sei, está certo. A gente sabe depois que o nome dela é Eva. Mas por enquanto, não é Eva o nome dela. Ela é mulher. Então vamos lá. Uma das coisas que a gente precisa rapidamente ver. Então é o seguinte. A mulher, ela é criada. O texto diz assim: e disse o Senhor Deus. Está vendo quem disse? Foi Deus que disse. Não é bom que o homem esteja só. Ótimo. Vamos lá. O texto está dizendo que Adão chegou à conclusão da solidão? O texto está dizendo isso? Essa é a minha dificuldade com determinadas revistas. E aí, você que deu essa aula, se você concorda com o autor da nossa revista, eu te respeito. Só que o texto bíblico não está dizendo o que o autor da revista disse. Adão encontrava-se sozinho em sua espécie e provavelmente insatisfeito. Essa coisa da cabeça dele, só devia ter falado para nós. Vou fazer uma novela aqui. Hein, pastor Viana? Vou fazer uma novela. E depois ele falha. Desculpa, com todo o amor estou falando isso aqui. Neil, se ele estivesse aqui, você falaria isso? Eu ia pedir licença para ele, que eu ia ficar com medo dele brigar comigo, né? Claro. Eu não quero que ele brigue comigo. Aí depois ele piora as coisas. Estava consciente de que algo lhe faltava. Olha isso daqui. Dá para acreditar numa coisa dessa? Mas vou fazer o quê? Então essa conclusão, o homem tirou. Veja, o homem foi criado no mesmo dia da mulher. Tudo isso aconteceu com ele enquanto ele estava lá, totalmente satisfeito com a presença de Deus. Totalmente satisfeito em Deus estar com ele. Então, tem coisas que não dá, irmãos. Neil, mas eu creio nisso, tá bom. O que eu vou fazer? Eu só vou ficar triste. A única coisa que eu posso fazer é ficar triste com você, porque você crê que Deus não é suficiente. Ou, pelo menos, está confundindo as coisas aqui. Não, irmãos, não foi Adão que disse que estava solitário. Certo? E aí, a gente vê que a mulher, ela é criada para estar ao lado dessa outra pessoa, do homem. Então, a gente sabe que Adão tem uma tarefa a fazer, a gente já estudou isso. Qual é a tarefa de Adão? Fala para mim, pode falar. Você não vai errar, mesmo que você não tenha estudado, na outra vez você conhece o texto. Qual é a tarefa de Adão? Cuidar do jardim? Tudo bem? O que mais? Mais uma coisa. Isso, então ele estava em que posição em relação aos animais? Liderança, ele era para dominar todas as coisas, certo? Tudo bem?
e cuidar do jardim, lavrar o jardim. Certo? Deixa eu ver qual a palavra que usa aqui. É lavrar e guardar. Eu acho que fui eu que preguei isso aqui, né? Acho que foi. Então, essa era a tarefa dele. Só que se você for no texto de Gênesis capítulo 1, vamos lá? É bem do ladinho aí. Verso 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Então, se você encontrar alguém aí que falou que é bicho, um amigo meu virou um rato, por exemplo, é para você ter domínio sobre ele, tá? Tudo bem? Ele falou que é um cachorro. Excelente, leve-o para sua casa, para ele servir de guarda, e dê ração para ele, porque cachorro não come arroz, feijão, salada, com uma carne bem gostosa feita lá na nossa chapa. Ele come carne crua, tá? Faça isso. Vamos continuar. Verso 27, criou Deus o homem à sua imagem, a Bíblia diz. Então isso é lindo, porque quando a gente olha o Senhor Deus nos criando da sua imagem, significa que todo mundo, né? Todo mundo, estou dizendo, tudo ao redor de Adão, e você vai perceber nesse texto já, e Eva também, olha para eles e fala, Deus colocou eles lá. É assim que Deus se comporta. Deus não se comporta como um pássaro. Deus se comporta como um homem. E quando Cristo vem a esse mundo, Ele vem como um homem. E um dia, quando nós chegarmos no céu, nós encontraremos um homem ressuscitado. Porque quem foi criado à imagem e à semelhança de Deus foi o homem, o ser humano. Eu vou falar de novo. Eu não sou contra os bichos. Nem vou falar do nosso gatinho lá de casa. Sou a favor. Só que eu não gosto do bicho em cima da sua cama dormindo com você. Está errado. Quem tem que dormir com você é seu marido, sua mulher, seu pai, a sua mãe, sei lá, o seu filho. Quando ele estiver doente. Se ele não estiver doente, para dormir no quarto dele também. É só isso. Quem é a imagem de Deus? É o homem. Por isso que daí, ainda bem que estão existindo pessoas que estão falando contra essas coisas. Lá vai o cara dar um beijo, uma moça dar um beijo no cachorro. O cachorro não foi feito para ser beijado no focinho dele. Ele vai lá e morde. Você já viu essas agressões do próprio cachorro da pessoa? Porque não foi feito para isso. Puxa vida. Aí humaniza. E vou dizer uma coisa. Tem gente, olha, se eu tiver errado, alguém me ajuda aqui, tá? Que está chamando os bichos de pessoa, não viram, né? Não humana, hein? Certo? Certo? Vai chegar em vocês isso aí, pode ter certeza. Se chegou em mim, uma hora vai chegar em vocês. Pessoa não humana. Então é para dominar, e pronto, acabou. Aí vem, e criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Aí ele diz, homem e mulher os criou. Pronto. Então, na verdade, quando a gente lê tudo que está acima dessa afirmação, homem e mulher os criou, serve para a mulher também. Então a mulher também foi feita à imagem de Deus, e ela também foi feita para dominar. Então ela não foi feita para ser dominada. Porém, e agora eu falo para os homens casados dessa igreja, a grande questão da maldição dessa terra é que no capítulo 3, verso 16, eu não tenho tempo hoje, eu tenho que ler rápido. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Está vendo isso aqui? Isso aqui é uma consequência do pecado. Você, como um novo nascido, você tem que inverter essa situação. Você nasceu de novo. O domínio sobre as mulheres, que é o seguinte,
chame do que quiser, quer chamar de machismo, chame do que quiser. O domínio sobre as mulheres é uma consequência do pecado de Adão. Foi isso que aconteceu. Então eu e você podemos ser uma bênção na vida da nossa mulher. Quando nós dois, eu e a minha mulher, a gente caminhar lado a lado e ninguém dominar sobre ninguém. A questão da liderança, e é para o homem liderar o seu lar, sim, é o seguinte: em qualquer relação, qualquer uma, alguém tem que liderar. Qualquer uma. Você trabalha em alguma empresa? Algum setor lá não tem líder? Certo? Os seus professores, você gostava mais de qual? Do que botava ordem nas coisas ou daquele que a sala fazia o que quisesse? De quem que você gosta mais? Uma vez eu estava numa sala e estavam todos os paraninfos, né? Eu era um dos paraninfos das turmas lá. Aí o coordenador olhou para o diretor e falou: ali estão os professores mais cascas grossas dessa escola. Os caras que eles mais amam é quem consegue dar a aula para eles. Então é o seguinte: se o homem não tomar as rédeas da sua casa no sentido da liderança e não desse domínio pecador, o que vai acontecer? A mulher tem que fazer, porque não vai deixar o filho, né, tomar conta da casa, né, nem a filha, né? Concorda? Concorda? Ué, então, alguém tem que mandar. Não é melhor você obedecer a Deus? E você ter a última palavra quando tiver dúvida? Quando tiver dúvida. Então, tem que lembrar disso. Então, para você ter ideia do texto, do que o texto diz, falhei uma ajudadora idônea, depois eu falo disso, tá? Então, não é bom que o homem esteja só, são palavras do Senhor. O que vocês, vamos imaginar que não existisse o verso 19, o texto acabasse aqui. O que você esperaria do texto? Fala aí para mim. Nada? Ó, veja só, vou falar de novo, não é difícil. Imagina que só o verso 18, acabou aqui, ó. O pessoal está te contando uma história, e disse Deus, não é bom que o homem esteja só. O que você espera da consequência dessa afirmação? Pode falar, pode falar. Então, qual é a solução para a afirmação do Senhor? Que Ele mande alguém para Ele, não é? Não é isso. Pronto. E Deus sempre me surpreende. Eu amo o Deus da Bíblia. Você que é ateu, aqui não tem nenhum ateu, né? Mas você que é ateu. Vamos imaginar que Deus não existe. Mas se você for procurar um Deus, qual seria o Deus que você acredita? Então estude bem, que você vai chegar na conclusão que o único Deus que pode ser o Deus desse universo é o Deus dos cristãos. Ele sempre me surpreende. Porque eu fico olhando para o texto e eu falo: joia, se o Senhor Deus vê um problema, e volto a dizer, não é Adão que vê o problema. Você deu essa aula? E eu falei igual o moço, o irmão da revista, o pastor da revista. Falei igual ele, não tem problema. Só estou te dando uma outra visão. Você não fez nenhuma heresia. Não estou falando que a gente vai perder a salvação por causa disso. Isso não interfere na nossa salvação. Só estou falando que o texto não diz isso. Aí você espera que Deus traga a mulher. Não. Deus leva Adão a uma situação. Verso 19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal. Ué, o que tem a ver isso aí com ele estar só? Está vendo? Deus sempre nos surpreende. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão. Eu gosto disso aqui. Então, Adão está lá. No dia que ele foi formado, veja, no dia que ele foi formado. No dia que ele foi formado, ele conversa com Deus. Está conversando, olha, será? Ó, Deus, imagina, ele vai ter tempo de ficar sozinho?
Deus está com ele, caminhando, falando, ó, isso é o jardim. Está vendo? Olha aqui o que você vai fazer aqui. Aí vem, ele traz os animais. Olha isso daqui, Adão, que eu fiz também. E traz a Adão, para este ver como lhe chamaria. Então Deus o enche de sabedoria para que ele faça isso. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Olha o que Deus faz. Está faltando alguém para ele, e ele traz os animais a Adão. Adão sabe que falta alguém para ele? Não, ele está com Deus. Então agora é apresentado para ele uma outra parte da criação. Muito bem. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves do céu, e a todo o animal do campo, e aí a Bíblia afirma, mas para o homem não se achava uma ajudadora idônea. Pronto. A partir daqui, a gente pode pensar, mas será, Neil, que agora Adão olhou para um lado, olhou para o outro, deu nome para todo mundo e começou a se sentir solitário? Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta para você. A solidão, você acha que a solidão é uma das coisas que ocorre na humanidade devido ao pecado? Ou antes do pecado, já havia depressão, solidão? Em que você acha? Hein? Você acha que é uma consequência do pecado ou antes de Adão pecar, ele já sentia essas coisas que se sente quando está sozinho? Hoje eu vou fazer uma outra pergunta. Adão sabia o que é estar com alguém? Opa, peraí. Desculpa, falei errado. Em algum momento, até aqui, ele estava só? Foi Deus que falou, porque Deus estava com ele. A não ser que você seja um criacionista evolucionário. Alguém aqui? Não levante a mão, estou brincando. Você é um criacionista evolucionário? Então tinha outros com ele. Aí Deus coloca ele no jardim, certo? E aí ele começa a olhar para um lado e para o outro e fala, mas pô, eu estava com um monte de gente lá fora. Agora eu estou sozinho aqui dentro? O que está acontecendo? Quem você é? Porque o autor da nossa revista, ele é um criacionista de terra jovem. Esse homem não tinha pecado. Para um criacionista evolucionário, existia morte antes do pecado, tá? E para você? Você sabe o que... Imagina, você é Adão, sabe o que é se despedir de alguém? Agora você pode falar, não, mas eu creio na morte antes do pecado. Excelente. Você está numa grande sinuca de bico. Tem gente que crê. Continue o seu caminho. Então, se você crê assim, esse homem estava sozinho e triste, porque foi tirado dentre os homens como um sacerdote, e eu também sou daqueles, que não estou falando que ele não era um sacerdote também, o texto é maravilhoso, irmãos, ele estava cuidando disso aqui tudo, certo? E ali era onde Deus estava. Se eu e você somos sacerdotes hoje, imagine Adão. Então ele é tirado dentre os homens, se é um criacionista evolucionário, claro, para que a ele seja apresentado todo o serviço no jardim, que é onde Deus habita, no centro de tudo. Muito bem. Então, é claro, ele já perdeu um monte de gente lá, ele não tem ninguém com ele aqui, porque ele foi tirado de lá de fora e colocado aqui dentro. Então, ele está triste. Mas se você é um criacionista de terra jovem, por favor. Por favor. A pessoa na presença de Deus em todo momento. Então, o que adianta a gente falar aqui de púlpito, pastor Viana, que Cristo é suficiente? Ué, que é isso? O que adianta a gente pregar que Deus é que cuida das viúvas? O que adianta pregar que Deus cuida dos órfãos? Isso eu estou falando depois do pecado, a gente prega isso. Aí fala que Adão está com depressão, sei lá, solidão. Não se achava alguém. Quem procurou foi Adão? Quem trouxe os animais para ele poder dar nome? Foi Deus. A afirmação é de Deus no texto. Deus está afirmando isso. Deus está mostrando para Adão, não existe ninguém igual a você. E a tarefa que você tem, ela é pesada.
Não é bom que o homem esteja só. Continue o texto no verso 18. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Quem fala que vai fazer alguém capaz igual a ele? Far-lhe-ei uma ajudadora idônea que tenha as mesmas capacidades e competências que ele. É Deus que fala isso. Não é Adão que chega à conclusão de toda a sua tarefa e fala assim: olha, eu não consigo fazer isso sozinho. É Deus que fala. Por isso, olha, aí eu vou falar o nome da minha esposa, né? Por isso da importância de Marola na minha vida. Irmãos, a ideia de um homem e de uma mulher, quando eles se casam, é serem um só e se complementarem. Essa é a ideia. Serem um só e se complementarem. Então a mulher, ela é criada porque Deus falou que o homem estava só, e porque Deus falou que a tarefa de Adão necessitava de alguém como ele. Como ele. Irmãos, não existe diferença, quando a gente pensa na imagem de Deus, no domínio, na responsabilidade entre homens e mulheres. A questão da liderança, e aí é aquele negócio. Se não é o homem que lidera, é a mulher. Acabou essa conversa, irmãos. Pegue duas crianças. Você tem quantos filhos? 3. Um tem que mandar lá. E é assim. Talvez seja até o menor, porque ele grita mais que os outros. Então, se não tiver alguém que grite com ele, não sei, gritar, é que a pessoa pensa que eu sou bravo, né? Não, se não tiver alguém que ponha ordem nele, ele vai mandar na casa. Quem manda na casa, pode ver, é o mais doido. Pode ver, quem manda, pode pegar os seus filhos. Qual é o que mandava nas coisas? O mais biruta que tem. Pronto, tem que ter um pai ou uma mãe, que quando ele disser, pronto, o temor do Senhor esteja naquele lugar. Pode ver, sempre é o mais louco que manda. Alguém vai mandar, pode ver, um dos seus filhos. Tem um que sempre abaixa a cabeça para o outro. Aí você fala, por favor, tem autoridade também. Não é para fazer isso com o seu irmão e você não é para aceitar isso. É assim que é dentro de uma casa, não tem moleza. Não é? Mas tem alguém que manda no outro. Toda coisa assim, irmãos. Vai no futebol. Não tem um cara que tem uma faixa aqui? Não tem? O que ele é? Não fale de qualquer forma com ele, viu? Ele é o capitão do time. Nem o técnico fala de qualquer forma. Ele é o capitão. Não se briga com o capitão do time, cara. Então, em todo lugar. Me fale algum lugar que não tem um líder. Então, vamos voltar para o casamento. Tem que ter uma liderança. É nesse sentido. A mulher, ela foi criada para caminhar ao lado do homem, estar junto com ele em todas as coisas e complementá-lo. Por outro lado, também existe o complemento do homem em relação à mulher. O que Deus faz? Deus mostra para Adão que ele estava só. E é Deus que mostra para Adão que a tarefa dele, para que ele cumpra a tarefa, ele precisa de alguém como ele. E que o complemente. Não pode ser um igual a ele no sentido, seja outro homem. Não, é uma mulher. Então, vamos lá. Verso 21. Porque a mulher foi criada para ser igual ao homem. A mulher foi criada para ser companheira do homem e auxiliadora do homem. Então, vamos lá. Então, o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão. A primeira anestesia que aconteceu na história da humanidade. Foi uma anestesia geral essa aqui, irmãos. Alguém já tomou anestesia geral? Já? É rápido o negócio? Quando aplicam uma coisa rapidamente, daqui a pouco você acorda, já tudo aconteceu? Pronto. Aqui, ó. A primeira anestesia geral. Por quê? Porque tinha que ter uma cirurgia, irmãos. Então, vamos lá. Então, o Senhor, verso 21. O Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma de suas costelas, e cerrou a carne em seu lugar. Não é legal aqui? Hein? Ele pega uma parte da pessoa, não foi do barro dessa vez. Aí é o seguinte, alguém já tentou procurar se está faltando alguma costela em você? O homem aí, deve ter uma a menos em mim, já que Deus tirou uma. Hein? Tenha menos ou não, irmãos?
Não tem não, todo mundo tem costela igual, tá? Olha, não vai atrás também dessas pessoas que não estudam as coisas direito e fica também inventando história. Tem gente que fala que o homem tem uma costela a mais que a mulher. Não, porque Deus cerrou. Não. Todo mundo tem a mesma costela, quantidade de costela, tá? Só que daí é aquele negócio. Deus foi lá, tirou e depois, por um milagre, regenera a costela do homem. Pronto, é assim, vamos embora. Tá? É assim, eu creio em milagre. Sou um criacionista de terra jovem. Tá bom? Então, tá tudo certo. O que acontece é que justamente da essência do homem, daquilo que o homem é, Deus forma a mulher. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher. E o texto diz o quê? E trouxe-a a Adão. Você lembra do que eu grifei lá em cima, quando começaram, os animais foram apresentados a Adão? Trouxe a Adão os animais, e agora trouxe a Adão, perdão, a mulher também, porque tudo isso é obra de Deus. É Deus que mostra para o homem que ele está só. É Deus que mostra para o homem que não existe ninguém igual a ele. É Deus que mostra para o homem a tarefa dele, que ninguém ou nada poderia ajudá-lo. É Deus que faz isso. Então os animais vão sendo apresentados para ele vai olhando o comportamento do animal, dando nome para eles e percebendo que eles não fazem a mesma coisa que Adão fazia. Mas de repente Deus traz a mulher a Adão. E o verso 22, verso 23, e disse Adão, essa é diferente de tudo aquilo que me foi apresentado até agora. O comportamento deste ser que foi criado é diferente do comportamento de tudo que está ao meu redor. Quando ela é trazida a ele, da mesma forma que ele tem a capacidade de dar nomes aos animais, pelo simples fato dele ir lá e interpretar, fazer uma leitura do comportamento de cada animal, ele olha para ela. Então aí vamos lá para a novela, o pastor Viana está ensinando para a gente, porque agora eu tenho que inventar alguma coisa aqui também. Hein, pastor Viana? Imagina, lá vem Eva. Adão fica aqui atrás da árvore. Espera aí. Aquela é diferente dos demais que eu vi até agora. Você quer bater o sinal, né, irmão? Eu vou embora? É isso que vocês querem? Então eu vou. Pronto. Vou embora. Não dá tempo de concluir. Mas só essa parte pode? Claro, eu sou pastor da igreja. Vocês estão doidos para saber o que eu vou falar? Bateu o sinal. Esse sinal é meu inimigo? Brincadeira. Mas tem que ter ordem mesmo, tá certo. Então imagina, ela está vindo porque Deus traz Eva. A mulher, desculpa, vou chamar a mulher por enquanto. Quando chegar no capítulo 4, eu mudo. E ele percebe, peraí. Esta que está aí não é igual ao passarinho, não é igual ao macaco, não é igual ao elefante. Não é, olha o jeito dela. Ela parece olhar para as coisas e dominar sobre as coisas. Ela se parece comigo. Aí a pessoa vai e casa com alguém diferente dela. Você não está percebendo que vai dar errado. Todo mundo está vendo que vocês não são iguais no sentido. Agora eu estou indo para outra coisa. No sentido de ser o ser humano que Deus criou para vocês estarem juntos. Mas você quer. Adão não teve dúvida. Ela se parece comigo. Aí a gente pensa que julgo desigual só para crente e descrente. Não é, hein? Cuidado. Se você é uma pessoa que honra seu pai e sua mãe, e você encontra alguém que você está apaixonado, apaixonada, que não honra pai e mãe, acabe o amor agora. Escuta o que eu estou falando para você. Você vai sofrer.
ele vem, e aí eu termino aqui que já passou 1 minuto. Esta é agora, esta sim, é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, portanto do homem foi tomada. Não importa quem suba aqui depois, eu quero que a gente fale dos versos 24 e 25. É você que vai subir? Mas você está livre, você não precisa. Ou eu, pastor Viana, sei lá, pastor Ricardo, é para pregar isso daqui. E faz favor de os jovens, você vai casar, né? Não é para morar com o pai, nem com a mãe. Já estou avisando. Pronto, acabou. Se vira, malandrão. Já estou avisando. Não quero os jovens aqui de Vila São José morando com o pai e com a mãe quando casarem. E quem já está morando aí, mora. Porque é para a mãe vir morar com você no final da vida. É para o pai morar com você no final da vida. Não é para você morar com eles. E ó, tem pai velho? Tem? Tem pai velho ou não? Mãe? Não, mas vai ficar. Mais velho que você ele é. É para já se preparar para cuidar deles, hein? É para se preparar. Meu pai é chato. Seu pai é chato? Se vire. Tudo bem? Vai cuidar do pai ou não? Isso. Vamos orar. Obrigado, meu Senhor, pela tua palavra. Abençoe-nos, ó Senhor Deus, no sentido de crer nela, ó Pai. Saber dela. Confiar na tua palavra e na tua pessoa. E sermos transformados diariamente e também, ó Senhor Deus, cumprirmos as tuas ordens. Para que o Senhor se alegre conosco e seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe os irmãos. Vamos lá. Não entendi. Tem